Irmãos, eu gostaria de compartilhar a palavra com você hoje em Atos, capítulo 2, 39 a 47. Já ouvimos muitas mensagens, muitas, podemos dizer assim, já ouvimos muitos devocionais acerca deste trecho, mas eu gostaria de compartilhar algumas coisas com vocês hoje nesse trecho. Alguns pensamentos e algumas lições que este trecho nos desafia a pensar. Tudo bem? Antes de mais nada, nós não vamos ler o texto ainda, vamos ler daqui a pouco, mas eu queria falar para você o que é a igreja. A igreja nós sabemos que é um conjunto, é um agrupamento de pessoas salvas. Pessoas que aceitaram a Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas, ou de sua vida. E que seguem ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Essas pessoas compõem a igreja. Não vou entrar aqui no mérito de igreja invisível e igrejas locais, ok? Mas eu só quero dizer para vocês que igreja não é um prédio. Igreja não é uma construção física. A igreja é a reunião de um grupo de pessoas que professam sua fé no Senhor Jesus Cristo. Igreja, do seu originário no grego, significa assembleia ou reunião. Então, igreja é um conjunto. A igreja é um agrupamento de pessoas em si. A igreja de Deus diz lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que, em toda parte, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então aqui mostra o que é a igreja. A igreja é isso mesmo. A igreja que está em Corinto, ou seja, formada por pessoas santificadas por Deus, chamadas por Deus a serem santos, ou a pertencerem, ou a serem, a invocarem o nome do Senhor Jesus Cristo. Ficou muito comum, no decorrer dos dias, no passar dos tempos, a ideia de que igreja é um prédio. Vamos lá na igreja, ou seja, é naquela construção que tem uma placa na frente com o nome, né? Então ficou muito comum isso, mas a igreja está dentro do prédio. A igreja se reúne dentro do prédio. A igreja é aquele grupo de pessoas que estão dentro do prédio. No livro de Atos, nós podemos achar um modelo de igreja. A igreja primitiva, a igreja que nasceu lá em Atos, capítulo 2, com a descida do Espírito Santo. Ali nós temos o início da igreja. E é muito interessante quando nós olhamos para o livro de Atos, que é um livro histórico, não é um livro que eu posso dizer que é um livro que a gente usa como doutrina ou para a criação e formações de doutrinas. Porque ali é um relato de Lucas que ele vem mostrando como foi o andamento para que a igreja se consolidasse. Os problemas, as alegrias, as lutas, as dificuldades, a expansão do evangelho, a atuação do Espírito Santo, a vida e a atuação dos apóstolos e etc. O livro de Atos nos mostra que o livro de Atos nos mostra ou nos conta a história deste início, mostrando esses exemplos. Nós vamos encontrar no livro de Atos uma igreja, eu posso dizer, uma igreja viva, uma igreja ligada a Deus, ligada ao Senhor Jesus. Não é uma igreja ligada a achismos, não é uma igreja ligada a tradições criadas por homens, mas sim aos ensinos dos apóstolos. Não é uma igreja ligada a placas, não é uma igreja ligada dessa forma. Apesar de, lá no início, a igreja que se reúne na casa do irmão tal, a igreja que se reúne na cidade tal, a igreja que se reúne na casa da irmã tal. Então, as pessoas se reuniam em casas e no templo também, se reuniam em casas e essas casas não tinham placas. Aqui é a igreja batista tal, aqui é a igreja presbiteriana tal, aqui é a igreja fulano de tal. Não era assim lá no livro de Atos. Mas nós vamos achar uma igreja forte, uma igreja impactante, uma igreja firme. Uma igreja firme. Eu gostaria de ler com vocês esta passagem de Atos capítulo 2, de 39 em diante. Vamos ler juntos essa passagem, você pode abrir a sua Bíblia
ou acompanhar também aqui nos slides, tá certo? Diz assim o texto, Atos 2, 39 a 47. Porque a promessa vos pertence a vós filhos, e a todos os que estão longe, e quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras dava testemunho e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam reunidos ou unidos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhe o Senhor os que iam sendo salvos. Esta palavra, ela vem de encontro aos nossos corações. Sabe, eu queria dizer para você que a igreja do Senhor Jesus, a igreja pode impactar o mundo, independente do seu momento histórico. Independente do momento em que a igreja está inserida, ela pode impactar o mundo. E você faz parte da história desta igreja. Você faz parte da história que o Senhor tem desenrolado. E você é fundamental neste plano, no plano que o Senhor tem colocado para a sua igreja. Só que para impactarmos o mundo, nós precisamos de algumas coisas. Para impactarmos o mundo, nós precisamos ficarmos atentos a algumas coisas e nos dedicarmos a isso. E primeira coisa, o que nós precisamos? A igreja hoje, para impactar o mundo, ela precisa, logicamente, de se dedicar ao ensino da palavra. É fundamental se dedicar ao ensino da palavra. Eu gostaria de compartilhar um texto com vocês, porque esses irmãos, eles ensinavam em todos os lugares. O texto diz que eles ensinavam em todos os lugares. Olhe para esse texto, de Atos capítulo 5, 27 a 29. E tendo-os trazido, os apresentaram ao Sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos expressamente que não ensineis esse nome que ele está falando é Jesus, é o nome de Jesus. Eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, que quereis lançar sobre vós o sangue deste homem. Este homem que ele está dizendo aqui é Jesus. Respondeu Pedro e os apóstolos. Disseram, importa antes obedecer a Deus do que aos homens. A igreja, ela sempre foi audaciosa com relação ao ensino. Aqui quiseram calar a boca dos apóstolos, para que os apóstolos não ensinassem a palavra do Senhor Jesus, a palavra de Deus. Quiseram silenciá-los, mas eles falaram: não, eu não vou ficar em silêncio, eu vou continuar a falar, a pregar a palavra de Deus. Uma igreja que vai avante, ela ensina, ela proclama, ela fala tudo aquilo que o Senhor tem feito a ela. Pedro, com os outros, eles estavam em uma situação bem difícil diante do Sinédrio. O Sinédrio simplesmente disse: nós demos ordens para que vocês não falassem. E vocês continuam ensinando, falando ao povo. Agora pergunto: quem instruiu esses homens a ensinar? Quem falou para esses homens que eles precisavam ensinar? Logicamente que foi o Senhor Jesus. Atos 5, 19 a 20 diz: Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, tirando-os para fora, e disse: Ide, apresentai-vos no templo e falai ao povo todas as palavras desta vida. Desde o início o Senhor instruiu os homens a falarem, as pessoas a falarem.
Desde quando os apóstolos estiveram com Jesus, enquanto Jesus estava conosco. A instrução era: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Temos que proclamar o evangelho, temos que proclamar o que o Senhor tem nos feito. Temos que ensinar a palavra às pessoas, independente do local que estamos, independente das circunstâncias em que estamos vivendo. A igreja se dedicava ao ensino, tanto para a sua edificação mútua própria, quanto para a edificação de todos aqueles que estão à sua volta. A palavra de Deus nos traz grandes ensinamentos para a vida. A palavra de Deus transforma vidas. Nós ouvimos o testemunho que o Alan leu agora há pouco. O que transformou a vida daquela pessoa a qual o Alan leu foi a palavra de Deus. Foi a aproximação com o Espírito Santo, foi se aproximar de Deus. Foi o que fez com que aquela pessoa vivesse uma nova perspectiva de vida no seu testemunho. A palavra de Deus traz grandes mudanças para a vida de qualquer pessoa, porque ela atua com poder. Vamos ser uma igreja dedicada ao ensino de dentro para fora. Vamos estudar a palavra de Deus, como diz lá em Timóteo, até que eu vá, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino da palavra de Deus. Então, eu ensino a palavra de Deus. Você que está aí na sua casa, você pode ensinar a palavra de Deus. Nós podemos ensinar a palavra de Deus a todas as pessoas que estão à nossa volta. Vamos aprender aqui para ensinar lá fora. Vamos aprender na comunhão com o povo de Deus, na comunhão com a igreja, para ensinarmos lá fora, porque nós somos igreja no mundo, para transformar o mundo. Devemos saber argumentar as nossas posições, falar sobre a nossa fé, falar sobre o que cremos. A igreja de hoje, precisa se dedicar ao ensino e ao aprendizado da palavra. Nós precisamos. Sem entender a palavra vai ser muito complexo. Além disso, de ensinar em todos os lugares em que nós estivermos, também precisamos praticar a comunhão. Praticar a comunhão é muito importante. Eu quero aqui também falar para vocês que, ao praticarmos essa comunhão, quando nós praticamos essa comunhão, precisamos praticá-la com o mesmo propósito. Porque esses irmãos, eles tinham o mesmo propósito. Logicamente, se não há o mesmo propósito, até a comunhão fica meio esquisita. Vamos dar uma olhada nesse texto, Atos 2,44. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Isso é muito importante. Comunhão é estar intimamente ligado. Unidos, neste contexto, está relacionados a todos os aspectos, ou seja, unidos em tudo que faziam. É por isso que eles repartiam as suas coisas, eles vendiam propriedade e davam para aqueles que precisam. Podemos ler neste livro, no de Atos, que nós estamos falando agora, que esta igreja era uma igreja ativa e que ela não era uma igreja pequena, como podemos observar. Ela era uma igreja muito grande. A primeira pregação de Pedro já foram convertidas ali 3.000 pessoas, pelo menos. Pelo menos 3.000 pessoas, conforme diz o texto. É claro que desses que aceitaram a Jesus, muitas pessoas foram para os seus países, porque eles estavam ali reunidos por uma ocasião festiva. Acabou a festa, eles voltaram para os seus países, mas com a palavra de Deus em seus corações. Quantos hoje que estão no meio da igreja e não estão conseguindo viver esta realidade, a realidade da unidade? Porque mesmo quando esses irmãos foram para os seus países, eles continuaram unidos. Muitas pessoas hoje, elas não estão nem participando mais da comunhão com a sua igreja. E quando participam da comunhão com a sua igreja, elas começam a colocar pretextos e começam a arrumar confusões e começam a ter intrigas e começam a falar mal um do outro e tal. A igreja, ela não existe para que as pessoas façam intrigas. A igreja não existe para que as pessoas fiquem falando mal uma das outras.
A igreja existe para a edificação do corpo de Cristo, para que ela seja de um diferencial no mundo. A igreja hoje precisa ter unidade. E quando eu estou falando de igreja aqui, eu estou falando da igreja do Senhor Jesus Cristo. Precisa ter unidade, é uma coisa que nós não temos mais. O propósito daqueles irmãos eram os mesmos: impactar os de fora, multiplicar o reino de Deus. Este era o propósito. E o que poderia estragar esse impacto, o que poderia estragar a multiplicação do reino de Deus, eram problemas e picuinhas que atrapalhavam a unidade da igreja. Esses irmãos, eles evidenciavam a sua unidade para os que estavam fora. E nós encontramos isso no texto bíblico também, que nós já lemos hoje. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e a cada dia acrescentar-lhe o Senhor aqueles que iam sendo salvos. Todos os dias, esses irmãos se reuniam. No pátio, no templo, de casa em casa. Eu não vou entrar aqui no contexto histórico, no contexto geopolítico, não vou entrar nesses contextos aqui, e cada história, cada momento histórico tem a sua particularidade. Esse trabalho, ele era realizado de casa em casa porque as pessoas se ajudavam, as pessoas tinham comunhão, as pessoas tinham prazer em receber umas às outras, as pessoas comiam juntos e depois se reuniam para cantar, glorificar e orar. A palavra de Deus nos leva a entender que eles tinham prazer em estarem uns com os outros. E era nesses momentos que eles praticavam a comunhão. Hoje existem dois lados da moeda. Eu quero dizer assim. O lado daqueles que ignoram a reunião do povo de Deus. Existe o lado daqueles que ignoram o povo. E mostra que a igreja do Senhor Jesus, principalmente a igreja metropolitana, ela parece que perdeu esta essência. A essência de que é importante estar ligado um com o outro, que é importante um visitar o outro, que é importante um falar com o outro, um orar com o outro, importante participarem de uma refeição juntos, importante estarem unidos cantando, glorificando e exaltando o nome de Deus, importante estarem reunidos para se prepararem para o mundo. A igreja metropolitana parece que ela quer saber mais de coisas distintas e não somente disso. O hedonismo cresceu muito na igreja metropolitana e não somente na igreja metropolitana. As pessoas querem satisfazer somente as suas próprias vontades e não querem pagar o preço de mais nada. E existe um outro lado da moeda também. Eu falei sobre um lado da moeda, agora eu vou falar sobre o outro. Que são aqueles que acham que a sua igreja é tudo. E tudo que eles têm é porque eles fazem parte de uma igreja, entre aspas aqui, denominação ou placa. Essas pessoas falam assim, a minha igreja é legal, a minha igreja ela é agitada, a minha igreja ela é contemporânea, a minha igreja, olha, tem aquela banda XYZ, a minha igreja é assim, a minha igreja tem uma banda que é um barato, ela é cativante. O pastor da minha igreja, você não tem noção, o pastor da minha igreja é um cara ungido de Deus. Quando ele entra, até o lugar estremece e tal. Aquela igreja, ela é abençoada. E eu não largo aquela igreja para nada. Esse é o outro lado da moeda. Sabe, também é um grande equívoco isso. Pensar dessa forma e olhar a igreja e o ministério do Senhor Jesus dessa forma. Eu realmente fico muito triste ao ver cada vez mais pessoas procurando as megas igrejas, onde existem pessoas saindo pela culatra e pessoas que não conseguem servir a Deus na capacitação dos santos para enfrentarem o mundo, porque tem muita gente reunida lá. Você chega na igreja, tem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mil pessoas, e enquanto 500 pessoas no máximo estão trabalhando, e todas as outras estão lá somente sendo espectadores, enquanto existem igrejas espalhadas no mundo afora, talvez na sua cidade,
igrejas que estão padecendo por necessidade para ter uma pessoa para ensinar as crianças a palavra de Deus. Você sai da sua casa, vai para aquela mega igreja. Eu não estou dizendo que mega igreja é errado, não é isso. Não estou falando que isso é errado. Não é isso, não me entenda mal. Só estou dizendo que se você tem o chamado de Deus para edificar a igreja, para edificar o povo de Deus, para que o povo de Deus saia e trabalhe e faça diferença no mundo, e você está indo se escondendo em uma igreja gigante, porque lá você não tem espaço para atuar, você está errado. Você tem que estar no lugar ensinando e preparando o povo de Deus. É só um exemplo. É só um exemplo. Não é verdade? E uma outra coisa. Nós estamos no momento de quarentena e nós estamos sentindo falta disso. Estamos sentindo falta de estar aqui no salão de culto, cantando e glorificando a Deus, ouvindo todo mundo cantando. Estamos sentindo falta de participar da ceia do Senhor. E sabe de uma coisa? A ceia do Senhor, ela é uma refeição que todos participam juntos, não separados. Estamos sentindo falta do batismo, dos louvores, dos ensinos, das participações especiais, estamos sentindo falta de tudo isso. A palavra de Deus, diz a palavra de Deus que eles faziam tudo isso com alegria e singeleza de coração. Hoje nós não estamos podendo celebrar a ceia. Não estamos podendo. Não tem como celebrar a ceia porque nós não podemos nos reunir. Então vem aqui a pergunta que eu quero fazer para vocês. Por que Deus está permitindo que nós não pratiquemos mais esta unidade, pelo menos por enquanto? Por que Deus não está permitindo que nós participemos ou pratiquemos a unidade que nós estávamos acostumados? Será que estamos fazendo, ou será que estamos fazendo alguma coisa errada mesmo? Será que a Igreja do Senhor Jesus no mundo, no Brasil, está fazendo alguma coisa errada? E agora Deus está querendo trazer um recado, chacoalhando todo mundo para que todo mundo repense algumas coisas? Acho que nós estamos colocando nossos valores em lugares errados. As pessoas estão querendo ver as igrejas cheias, os prédios cheios, mas as suas vidas, elas não são transformadas. Pastores querem buscar sucesso. Pastores querem buscar o seu prédio lotado de pessoas e arrecadar dinheiro e fazer isso e fazer aquilo, mas eles não querem pagar o preço de receber as pessoas que estão com problema no seu escritório e tratar a alma daquelas pessoas com a palavra de Deus. Não querem. Será que os crentes hoje não estão querendo somente se sentir bem? Será que os crentes do nosso dia a dia, da igreja de hoje, não são aqueles crentes que só gostam de fazer aquelas coisas que eles se sentem bem e não querem servir? Será que os crentes de hoje se esqueceram de sentir mal por causa do pecado? E só estão buscando seus próprios prazeres? Estou falando de próprios prazeres dentro da igreja mesmo. Dentro da igreja. Quando o povo da igreja estava se acostumado, quando o povo da igreja estava ali bem acomodado, falando, nossa, nós estamos bem aqui, a igreja está cheia, está tudo bem, tudo legal, Deus foi lá e rachou. Você se lembra a perseguição que aconteceu em Jerusalém? A igreja de Jerusalém estava lá, firme, operante, tranquila. Deus foi lá e mandou uma perseguição para a igreja. Por quê? Porque o Senhor disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. E eles estavam lá reunidos em Jerusalém, não saíram de Jerusalém. Então teve que vir a perseguição. Eu posso ir mais no fundo ainda. Você se lembra que Deus falou, fecundai e multiplicai-vos e encheis a terra? Mas o povo procurou ficar unido, o povo procurou agrupamentos e não encheu a terra. O que Deus fez? Foi lá e confundiu a língua lá na Torre de Babel. O que Deus quer nos ensinar hoje? Será que Deus não está querendo ensinar alguma coisa? Vamos jogar fora
Vamos arrancar de dentro de nós qualquer sentimento que possa atrapalhar a comunhão entre nós, até mesmo porque uma igreja que se multiplica, ela tem que primeiro ter comunhão. Ela tem que primeiro ter comunhão. Eu estou concluindo aqui, talvez você esteja inquieto aí do outro lado, por causa do tempo. Mas eu gostaria de ler mais um texto com você. João 17, de 20 a 23. E rogo não somente por estes aqui, Senhor Jesus falando, mas também por aqueles que pela palavra hão de crer em mim e por você. O Senhor Jesus rogou. Você sabia disso? O Senhor Jesus rogou por mim e por você. Se você crê no Senhor Jesus, ele rogou por você, porque ele fala, mas também por aqueles que pela palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um. Olha o que ele quer. Assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Temos que ser um, e este um com ele, para que o mundo creia. Eu lhes dei a glória que há em mim, e eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um. Como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste a eles, assim como me amaste a mim. Percebeu? Sem unidade, não tem como impactar o mundo. Eu posso dizer para você que todos aqueles que estão se escondendo enquanto as igrejas estão minguando nos bairros, porque estes querem satisfazer os seus desejos nas megas igrejas, eu posso dizer para você, o Senhor quer que você trabalhe. Você tenha esta comunhão com um grupo, para que esse grupo se edifique, para que o mundo conheça quem ele é. Devemos pensar em como restaurar essa chama. Devemos pensar em como restaurar esta igreja do Senhor Jesus. Devemos pensar em como mudar as coisas. E você que está aí, na sua casa agora, você pode ser essa bênção. Você pode estar disposto a espalhar essa bênção. Você pode espalhar essa palavra de Deus. Você pode pagar esse preço sim e fazer da igreja uma igreja contagiante que se multiplica para a glória de Deus. E este é o meu convite para você hoje. Se você não faz parte desta igreja, de uma igreja impactante, de uma igreja que muda o mundo, independente do momento histórico que ela está vivendo, faça parte. Faça parte. Procure uma igreja ao qual você possa ser edificado ou edificada e que você possa edificar também. Procure uma igreja onde você possa ser bênção para as pessoas e também possa ser abençoada. Não somente sentado num banco, mas servindo e equipando a igreja do Senhor Jesus Cristo. Para a glória e honra do nosso